Gênesis capítulo 7, verso 4 ao verso 10. Agora está certo. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Pai, essa é a tua palavra e ela é a verdade. A tua palavra é real, Senhor, e nós cremos nela. Pai, nós queremos meditar na tua palavra e sair daqui abençoados e renovados pelo poder da tua palavra. Para isso, Senhor, te damos total liberdade nesta noite, e não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar falar, ou sequer se manifestar aqui, porque esse lugar é santo, consagrado ao Senhor. Abençoa, Pai, a tua amada igreja. Abençoa os ouvidos que irão ouvi-la. Senhor, há ouvidos pela internet que irão ouvir essa palavra. Que não sejamos apenas nós, mas que essa palavra se estenda a muitas outras famílias, a muitos outros ouvidos. E que essa palavra ela caia no coração, Senhor, como uma semente caindo em uma terra fértil. E ela venha dar frutos a 30, 60 e a 100 por 1. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar, irmãos. Amados, esse texto que nós lemos, ele narra para nós algo que aconteceu na terra, através do juízo em que Deus preserva uma família. E você sabe a história de Noé. Eu estou aqui diante da igreja do Senhor. Nós sabemos a história, nós sabemos o que aconteceu, como nós acabamos de ler nesse texto. É interessante que nós vemos um homem chamado Noé, a esposa, seus filhos e também as suas noras. 3 filhos, 3 noras. Mas eu quero abordar algo fundamental para nós nessa noite. Aqui no verso de número 7, diz algo para nós gravarmos e pensarmos um pouco. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Todos eles entraram na arca. Amados, Noé teve 3 filhos, e diz a Bíblia que eram todos casados. 3 filhos casados, e a proposta de Noé, ela foi aceita pelos seus filhos, filhos estes que tinham vida própria. O que eu digo sobre ter vida própria? Eles já eram casados, eles tinham as suas famílias, sua esposa. Mas Noé, ele faz uma proposta para os filhos e eles aceitam imediatamente. Em Gênesis no capítulo 2, se nós voltarmos um pouquinho e olharmos o verso 22 e o verso 23, vai dizer para nós assim: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta afinal é o quê? É osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então os filhos de Noé estavam vivenciando esta verdade. Mulher que ele tomou como esposa, cuja palavra se cumpre. E a palavra do Senhor, ela é muito clara. A palavra do Senhor diz para nós assim: deixará, pois, o homem pai e mãe, e se unirá à sua esposa, se unirá à sua mulher. Então os filhos de Noé, eles já eram autônomos. Eles poderiam ter tomado uma outra decisão. Eu fico pensando, você convidando o seu filho: olha, larga tudo, vem morar comigo. Os filhos casados, eles diriam que não, peraí pai, eu tenho a minha vida própria, eu já tenho a minha família.
Não é assim? Eu tenho a minha família, eu estou com a minha vida constituída, então não tenho porquê eu deixar tudo e te acompanhar. Toda a sua família, presta atenção nisso, abraçou a visão de Noé. Toda a família. Mas o que levou Noé a ter esta vitória, irmãos? O que levou os seus familiares a aceitar a visão de Noé? O interessante é que isso não foi de graça, isso foi construído. Noé, ele constrói algo, querido, que nós precisamos atentar nessa noite. Noé, ele constrói credibilidade diante da sua família. Ele tinha crédito. A palavra de Noé, ela tinha um peso. Eu sou casado, né? Eu tenho a minha esposa, eu tenho filhas, tenho neto, e tenho meu genro. Eu fico pensando, Senhor, o que é que eu, Paulo, estou plantando para minha família? É para você pensar um pouco nessa noite, o que é que você está plantando na sua família? Você está plantando credibilidade na sua família? Porque credibilidade, irmãos, é uma riqueza que nós devemos acumular para toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Se você perder a credibilidade, você perdeu tudo. Perdemos tudo. Dizem os antigos, que não sou eu, que alguém riu, é terrível isso. Dizem os antigos que o fio de bigode tinha valor. Quantos são desse tempo? Ninguém vai levantar a mão, pastor, ninguém. Olha lá, ninguém levantou a mão. Mas não é isso, você não ouviu esse ditado, sim ou não? Olha, um fio de bigode, olha, eu te dou a minha palavra, aí arranca lá um fio de bigode e, sei lá, se enrola em algum lugar, se bota no bolso, e o cara, sei lá, se ele bota entre os dentes, eu não sei o que ele faz, eu sei que ele guarda o fio de bigode, porque o fio de bigode, ele tinha valor, tinha credibilidade, as pessoas tinham crédito. Hoje, irmãos, para se achar crédito é difícil. Noé era um homem, Noé, ele era sogro, preste atenção, sogros, ele era sogro, ele tinha as suas noras, né? Ele tinha a sua família, mas o que me chama a atenção é que Noé era um homem especial, Noé era um homem especial, Noé gerou credibilidade, e a credibilidade de um pai, amados, perante a sua família, a credibilidade é uma riqueza que o homem deve ter. O homem deve ter credibilidade, não perca a credibilidade. Amado, quando uma igreja perde a credibilidade, ela perde tudo. Quando um líder perde a credibilidade, ele perde todo o seu controle. Você entende? Eu não vou falar de político nenhum, mas quantos políticos hoje você tem uma agenda, uns nomes de A a Z, de homens e mulheres que perderam totalmente a credibilidade nesse país. Pessoas que a gente não acredita mais. Porque perderam a credibilidade, perderam tudo. E outra coisa interessante, querido, que me chama também a atenção, é que a mulher de Noé também deveria ser uma mulher agradável. Essa mulher ela construiu uma vida de credibilidade. E presta atenção, irmãs, ela era sogra. Sogra? Uma sogra e um sogro com credibilidade. Eu fico pensando existe alguma situação entre sogras e sogros, né? Existe uma situação quando a sogra se mete na vida dos filhos, se mete na vida das filhas e começa a dar palpite no lar. Querido, se você é sogra, presta atenção nisso em nome de Jesus. Viva a sua vida na sua família e deixe teu filho em paz. Ninguém diz amém a isso. A sogra ficou calada dizendo, pastor, isso é duro. Deixa a tua filha em paz, meu irmão, deixa a tua filha com o casamento dela, com o marido dela, deixa o seu filho com a esposa, para de palpitar, você está entendendo? Seja agradável, tenha credibilidade, mas é terrível isso, eu não estou falando para namorados não, estou falando para casais, entende? Deixa a tua nora em paz, deixa o teu genro em paz, sabe, querido? Então, eles plantam essa credibilidade,
Eu creio que isso deve ter acontecido, porque se não fosse dessa forma, aquelas mulheres teriam pulado. Teria dito para Sem, Cão e Jafé: olha, não, nós não vamos não, para tua mãe é uma cobra, a sua mãe é uma jararaca, eu não vou seguir a minha sogra. Teriam liberdade para isso. E eu creio que a Bíblia, se assim fosse, eu não estou mudando a Bíblia não, irmão, por favor. Mas se isso tivesse acontecido, o nosso Deus não deixaria isso em oculto, não. Ele declararia, como ele deixou bem claro, o pecado de muitos homens de Deus, como foi o caso de Davi. Então Deus, ele não encobriria a jararaca da esposa de Noé. Ele teria declarado, não, ela era realmente terrível, por isso eles não queriam. Não, não é isso que a Bíblia mostra. Diz que imediatamente os filhos foram, acompanharam o pai, acompanharam a mãe, as noras acompanharam. Ela também construiu uma vida de credibilidade. É necessário ter uma família, querido, alicerçada na credibilidade. É necessário você ter crédito. Sabe, ter crédito na família, não é só ter crédito no banco, não. É ter crédito em casa. A sua palavra, ela tem que ser lei, porque tem credibilidade. Eu chorei uma vez que a minha filha, ela falou algo para minha esposa. Ela disse assim: mãe, eu tenho muito medo de casar, porque eu não sei se eu vou encontrar um homem igual ao meu pai. Ai, irmão, chorei. Eu chorei. Falei: obrigado, Senhor. Obrigado pela credibilidade, porque isso é credibilidade. Então, irmãos, busque credibilidade, construa isso, construa credibilidade. Imagina se os filhos de Noé não confiassem nele, certamente eles não teriam entrado na arca. Eles teriam dito: não, pai, você está louco, isso é loucura. Aliás, eu não vou nem lhe ajudar a construir, eu não vou nem seguir com esse teu sonho louco. Mas não foi isso que aconteceu, irmãos. Então, plante credibilidade. Não minta para a sua família. Eu falei algo aqui na quinta-feira acerca de um amigo que nós conhecemos no bairro onde eu morei, que ele era um jovem que ele tinha de tudo do bom e do melhor, e na época em que tudo era muito caro. Eu não sei quantos são da época do vídeo, cassete, 2 cabeças, 4 cabeças, era uma cabeçada. Eu não tinha nenhuma cabeça em casa, ele já tinha 4 cabeças, não sei quantas cabeças, né? Brinquei até aqui que o pastor Manuel, ele usou muito tênis quichute. Manuel é do tempo do quichute, usou conga. Olha lá o homem da conga ali. Tu usou conga, irmão. É você mesmo, ele olha até para o outro lado, é tu mesmo. Tu usou conga. Quem usou conga aqui, irmão? Usou conga? Conguinha, aquela coisa horrorosa com aquela faixa branca no meio. Irmão, aquilo era feio demais. Mas enquanto a gente usava quichute, ele usava um tênis de marca, era um Adidas da época, All Star, olha que coisa maravilhosa. O pai saía todo dia para trabalhar com uma pastinha 007, terno, gravata, todo bonito, saindo para trabalhar, todo dia. Um belo dia, a Polícia Federal bate na casa dele, mete o pé na porta, arromba tudo, pega ele. Ah, você é o fulano? Sou. Já algema ele vai, bota a mãozinha para trás, calado, porque ele sabia do erro dele. E a família toda desesperada: não, porque meu pai é trabalhador, meu pai é honesto, meu pai é empresário, não sei o quê. Sabe o que ele era, irmão? Ele era estelionatário. E nunca revelou isso para a família. Entende? Uma família toda envolvida numa mentira. Era uma vida de fake, era uma vida de mentira, irmãos. Portanto, irmãos, a palavra de Deus para você nessa noite: não minta para a sua família, gere credibilidade. Capítulo 6, verso 11 e verso 12, diz assim a palavra do nosso Deus, verso 11 e 12: a terra estava corrompida à vista de Deus, e cheia de quê? De violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Queridos, não dá uma impressão de que isso foi escrito hoje, sim ou não? Tu te lembras alguma coisa? Lembra? Vamos pensar no que o Senhor, olha só, o que Ele deixou declarado para nós: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Eu acho que Deus estava olhando para Brasília, estava olhando lá Brasília, já contemplando o que viria,
Entende? Nós estamos vivendo isso hoje, irmãos. Verso 13 ao verso 16 diz assim: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne. Querido, Senhor, tenha misericórdia desses homens, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás: de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro andar. Então Deus, ele manda Noé construir a arca, seguindo as suas próprias orientações dadas por Deus. Queridos, nunca houve na história da humanidade uma obra como essa, gigantesca, sem nenhum recurso como nós temos hoje. Hoje, se dissermos, vamos construir uma arca, é fácil. Com tanta tecnologia, nós daríamos aí uns 6 meses, 1 ano para construir uma arca. Daríamos esse tempo. A construção deveria ser feita e ela era assustadora, irmãos. Imagina uma construção dessa com 600 metros lineares, 150 metros em cada andar, e deveria ser construída em prazo determinado. Deus determina o prazo. A palavra do Senhor diz lá no capítulo 6, verso 1 ao verso 3, diz assim: como se foram multiplicados os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os homens de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre ao homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Queridos, milhares de árvores foram arrancadas para que fosse construído aquela arca. 600 metros lineares, 120 anos de construção. Você fica imaginando o tempo que se leva para construir uma obra como essa. Fora isso, irmãos, Noé, ele precisava de um terreno plano, um terreno imenso para construir essa arca. Nós temos arquitetos aqui na igreja. E você imagina construir uma arca, o tamanho do terreno linear que é necessário para colocar as tábuas, para colocar a arca, fora o espaço que eles precisavam para colocar o material, para construir a arca. Então era um espaço muito grande, e a área era visível. Todos conseguiam ver o feito à mão. E eu fico pensando o quanto que esse velho Noé, ele foi ridicularizado pela população. As pessoas passando por ele: olha lá, esse velho é doido, rapaz. Vai construir uma barcaça desse tamanho, um caixote desse tamanho aí, para que isso, Noé? Eu imagino o tempo, Noé falando para os homens: vai vir o dilúvio, vai acontecer um dilúvio. Você é doido, né? Nunca caiu uma gota do céu, rapaz. Você está construindo isso? Tem um dilúvio, vai vir o dilúvio. Sabe por quê? Porque Deus falou. Foi Deus quem falou. Então qualquer pessoa, ela conseguia perceber uma grande obra. A obra que estava sendo construída, ela era percebida. Era impossível não percebê-la. Todos viram a grande construção. A geração de Noé presenciou viva a construção da arca. E algo que me chama a atenção, irmãos: depois de muitos anos, Noé agora entra na arca. Capítulo 7, no verso 10, diz para nós assim: e aconteceu que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. E eu gosto muito dos detalhes da Bíblia, irmãos. Algo que me chama muita atenção são os detalhes. Noé entra na arca com a sua família, todos os animais, e leva 7 dias. Ainda levou 7 dias. Eu pergunto para Deus: Senhor, por que 7 dias? Será que 7 dias foi o tempo da misericórdia de Deus para aquela geração, irmãos?
o tempo da misericórdia. Olha, são 7 dias a mais. Então, depois de 120 anos, ainda tiveram mais 7 dias. 120 anos. Todos viram metro por metro. E Noé desacreditado. Metro por metro. Aí eu trago essa palavra para a igreja hoje. Eu tomo a igreja como uma grande arca, irmãos. Como um grande caixote. Nós estamos aqui dentro desse caixote imenso. Você está dentro do caixote. Mas há muitos que estão lá fora, estão vendo a construção. Estão vendo a obra do Senhor. A obra do Senhor, ela está acontecendo. Você entende isso? Está acontecendo. E muitos estão lá fora, duvidando de tudo que nós pregamos nos altares. Muitos duvidam da volta de Jesus. Porque hoje, nos últimos dias, é o que mais se prega nos altares. E eu quero declarar para você, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, e você que está me ouvindo pela internet, Jesus está voltando. Jesus está voltando, e isso não é história da carochinha. Isso não é um velho de cabelo branco que está falando para você, não. É a Bíblia que declara que Jesus está voltando. O caixote está aí. A porta está aberta, mas haverá um tempo em que esta porta se fechará. Haverá um tempo em que essa porta vai fechar, querido, e que a igreja do Senhor será arrebatada dessa terra. Creia você ou não, Jesus está voltando. O dono da obra, ele via a obra, mas ele também via a ação dos homens. Ele estava de olho na obra, porque o Deus da obra, ele está olhando a obra. Mas o Deus da obra também está olhando os homens na obra. Você entende isso? Ele vê a obra e vê os homens na obra. No verso 1 ao verso 3, no verso 11 ao verso 12 do capítulo 6 diz assim, preste bem atenção: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus está vendo e está atento a tudo que está acontecendo nessa terra. Não tira não, irmão, deixa aí. Deus está atento, preste atenção nisso, a tudo o que está acontecendo nesta terra, nessa geração. Geração terrível. Eu nunca vi, irmãos, em toda a história da minha vida, eu nunca vi uma geração tão corrompida quanto estou vendo nesses últimos dias. Eu nunca vi. Está terrível. É como eu ministrei na quinta-feira, está difícil confiar, porque as pessoas não estão gerando credibilidade, os homens perderam a credibilidade, só nos resta Deus na nossa vida, só Deus, irmãos, nós não temos outra saída senão Deus, você não tem outra saída senão se voltar para Deus. Porque não podemos confiar nos homens, os homens não são mais confiáveis. Lamentavelmente, aqueles que deveriam ser o atraente é o repelente, nós não estamos mais nos unindo a ninguém. Eu falei na quinta-feira, hoje a nossa amizade é uma amizade de Facebook, é uma amizade de internet. Por quê? Porque é fácil te deletar quando eu não gosto de você. Porque está difícil olhar olho no olho. Está difícil. Porque as pessoas perderam a credibilidade. Por que 7 dias, irmãos? Foi a cota da misericórdia para aquela geração. E deixa eu te falar nessa noite, você que está me ouvindo, eu não sei qual é a cota de Deus, porque eu não sei quando Ele vai voltar. Mas de repente, querido, nós só temos mais 7 dias. Você já parou para pensar nisso, irmão? Você já parou para pensar que nós só temos mais 7 dias para viver nessa terra? Igreja do Senhor, atenta para isso. Por quê? Porque Ele não vai avisar. Deus não vai avisar. Jesus não irá avisar você. Ele não vai mandar um e-mail. Ele não vai mandar um WhatsApp. Não vai mandar nada para o teu Facebook. Ele vai voltar no abrir e piscar de olhos. Porque a minha Bíblia diz que Ele está voltando e eu creio em tudo que a palavra de Deus me revela. Aonde é que isso encaixa na nossa vida, irmãos? Queridos, aqui tem pessoas que estão vendo os feitos de Deus e estão distantes de tudo.
As pessoas estão vendo os feitos. Você quer ver milagre? Você quer ver um milagre? Sim ou não? Quer ver milagre, irmão? Eu vou te mostrar um milagre agora. Olha para o teu lado. Tem um milagre aí do teu lado, querido. Tem um milagre. Essa pessoa que está do seu lado não valia coisa nenhuma. Você entende? Deus olhou para você, Deus olhou para mim e viu graça. Ele viu graça no filho da bruxa, no filho da dona Arlete. Ele viu graça. Ele olhou para mim, ele viu graça quando eu estava lá batendo lá o atabaque, lá no centro da mamãe. Ele olhou e falou: eu vou salvar esse sujeito. Vou salvar ele. Ele viu graça quando você estava no mundo de pecado. Ele olhou para você e viu graça e disse: eu vou salvá-lo. Antes que morra. Nós não temos na nossa vida nada que valha mais do que a salvação que nós temos em Cristo Jesus. E a igreja do Senhor, ela está vivendo um dos maiores adventos da sua vida. Estamos ansiosos pelo arrebatamento. Ansiosos, querido. E quantas pessoas estão dentro da igreja, vendo os feitos, vendo as maravilhas, e não creem nessa verdade. Muitos. E não são poucos que não creem nisso. Daqui a pouco, nós teremos uma grande surpresa, irmão. Nós teremos o arrebatamento. Você sabia disso, amado? Quantos creem no arrebatamento? Se você não levantar a mão, eu vou dizer: meu irmão, eu vou orar por você então. Tu crê no arrebatamento? Jesus está voltando. Essa é a palavra dos últimos dias. Como se não bastasse os troncos, ainda havia betume por fora e por dentro. Sabe o que é isso? É o tempo da construção, irmão. É o tempo do adorno. A igreja está sendo adornada para um grande casamento. A noiva está sendo adornada. Sabe? As pessoas estão vendo. Aí a gente, quando fala de igreja, sabe que a gente olha para isso aqui, ó. Ah, é mesmo, a igreja está bonita. Oh, cadeira bonita. Ah, tem outro templo lá do outro lado, irmãos. Deus não está nem aí para o templo, para a obra humana. Você entende, querido? Nós somos a igreja de Cristo. Deus está olhando para você. É para você que Deus está olhando. É para a obra dele. Porque eu e você, nós homens, eu, pastor Manuel, pastor Maurício, pastores, bispos, nós não estamos fazendo a obra de Deus. Nós fazemos a obra da igreja, irmãos. Porque a obra de Deus quem faz é o Espírito Santo de Deus. Só Ele tem esse poder. E a obra de Deus é eu e você, com a nossa vida transformada. E só Ele transforma. Nós temos a nossa vida transformada, mas estamos aqui, nesse adorno. Estamos adornando, através da palavra que é ministrada. Deus usa pastores para esse adorno, entende? Por quê? Porque Jesus está voltando, porque o noivo está voltando. O noivo já está pronto. Eu imagino, pastor, que o noivo já está com as vestes brancas, esperando a noiva. Mas ainda há muita coisa na noiva que tem que ser extraído, tem que ser tirado. Porque ele ainda não voltou, irmãos. Porque tem muito carrapicho para ser tirado ainda. Tem muita coisa para ser tirada. Por isso ele não voltou. Capítulo 7, versos 7 e 9, diz a palavra de Deus para nós. Verso 7 e verso 9. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves, e de todo o réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Todos viram esse feito, e sabe o que Deus fez? Fechou a porta. Vai chegar uma hora, querido, que a porta vai fechar. Ele fecha a porta. E eu lhe pergunto, qual foi a família que ousou bater na porta? Dizia: abre porque nós cremos no que aquele velhinho estava falando. Abre a porta porque nós cremos no que Noé estava dizendo. Nós cremos no dilúvio. 7 dias mais.
Eu fico imaginando o povo passando por ali, não vendo mais Noé, sua família, seus filhos. Deve ter pensado, onde está aquele velho? Onde ele se meteu? Estava dentro da arca, ele e sua família. Ninguém ousou bater na porta. Ninguém ousou dizer, abre, Senhor. Eu preciso. Querido, presta bem atenção nisso. O arrependimento tem que ser agora. O se render a Jesus tem que ser hoje. Por que hoje, pastor? Porque você e eu não sabemos o dia em que Jesus voltará. Eu e você não sabemos o dia que iremos morrer. Não sabemos o dia. Qual será o dia da sua morte? Não tenho a mínima ideia. Não sei nem se eu termino essa mensagem aqui. Posso cair duro aqui. E se eu cair duro, querido, continua o louvor e a adoração ao nosso Deus, porque só louvando a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Todos estávamos indiferentes aos feitos de Deus. Eu quero lhe fazer a pergunta, você está indiferente aos feitos de Deus? Amado, Deus quer salvar, Deus quer curar e o Senhor quer libertar. O Senhor é o mesmo. Nosso Deus é o mesmo. Nosso Deus, Ele cura, Ele salva e Ele liberta. Então sinta-se desafiado a partir de hoje a mudar o seu comportamento. Sinta-se desafiado a mudar completamente, dizer, Senhor, eu me rendo a Ti. Eu me rendo porque eu reconheço, Senhor, que eu sou pecador. É tempo de ver, querido, os feitos do Senhor, é tempo de ver os milagres de Deus acontecendo nesta terra. Tem coisas grandes de Deus acontecendo e você vai vivenciar as coisas grandiosas do Senhor. Eu creio que muitas coisas grandes você ainda há de ver. Eu creio que a tua família ainda vai se render aos pés de Jesus. Eu creio que aquela pessoa que você tem orado, que você tem buscado em Deus, continue buscando, não desista dele, porque Deus não desistiu de você. Então não desista, continue orando, continue intercedendo, continue buscando, clamando ao Senhor, porque grandes coisas você ainda há de ver. E no verso 10 o Senhor diz, e aconteceu. Sabe o que, irmão? Presta atenção, aconteceu. Não é assim que está dizendo aí? O que diz na tua Bíblia, Julinho? Aconteceu. Ó, aconteceu o quê? E aconteceu o quê? Depois de 7 dias. Aconteceu. Depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Aconteceu. E o arrebatamento? Aconteceu. Entende? Eu não gostaria que você estivesse aqui para contar isso. Gostaria que você estivesse lá em cima, desfrutando das maravilhas do Senhor. Noiva do Senhor, se prepare porque Jesus está voltando. 7 dias, e o povo não acreditando no que Noé havia anunciado. A geração de Noé estava indiferente aos feitos de Deus. E há pessoas, irmãos, que são indiferentes aos feitos de Deus. Pessoas que não se rendem ao Senhor. Pessoas que levam a vida inteira sem se batizar. Não, ainda não chegou a minha hora. Eu quero te perguntar em nome de Jesus, tu sabe o que vai acontecer no minuto seguinte, irmão, por um acaso? Como é que nós ousamos falar, ainda não chegou a minha hora? Nós não somos senhores de nós mesmos. Você não é senhor da sua vida. A sua vida está nas mãos de Deus. Se Deus desligar a torneirinha lá em cima, se tiver com o teu nome na lista, presta atenção nisso. Está lá com o teu nome lá, ah, tá bom, desliga aí a torneirinha do fulano. Pronto, acabou, irmão. O tempo é hoje. É o tempo que se chama hoje. Amados, o diabo tem plantado dúvidas no coração do povo. E é por isso que muitos estão indiferentes aos feitos de Deus. Nada acontece. A igreja, eu não estou falando da nova vida, não. A igreja está uma bagunça. Como acreditar nisso? Está bagunça. Um monte de gente falando um monte de abobrinha.
Um monte de pastor impondo as mãos sobre si mesmo. Olha, a partir de hoje eu sou bispo, hein? Irmão, pensa que é brincadeira? Reúne meia dúzia aí de sem vergonha igual a ele. Vamos lá, me unge aqui, ó, bispo, pronto. Ungiu o sujeito, é bispo. Agora unge aqui, unge agora, sei lá, a semideus. O cara agora é semideus. Bota lá uma estola sacerdotal, pronto, eu sou o cara. E aí nós vamos perdendo a credibilidade, aí a palavra vai perdendo a credibilidade. Mas eu quero lhe trazer algumas provas de que a palavra de Deus, ela é a verdade para nós. Todas as promessas da Bíblia, até aqui, se cumpriu. Todas as promessas. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis 12, verso 1 ao verso 3, ele diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vá para a terra que te mostrarei. O que ele disse mais? De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu, Noé, uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus prometeu e Deus cumpriu essa palavra. Números capítulo 14, verso 6 ao verso 8, leia comigo aí. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: o que ele disse? A terra, que terra? A que o Senhor havia prometido. A terra pelo mar, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, querido, tem uma condicional. Se o Senhor se agradar de nós, o que ele fará? Então nos fará entrar nessa terra e nola dará, a terra que mana leite e mel. Terra que mana leite e mel. Eu estive pensando no leite. Quantos gostam de leite? Você sabe, querido, que as vacas leiteiras de Israel, elas só perdem para a Holanda. Sabia disso? Terra que mana leite e mel. Israel, ele sobreviveu às guerras. Olha o que diz a Bíblia: Israel, ela sobrevive às guerras. Quantos povos já se levantaram contra Israel e não conseguiram destruir a nação que Deus separou para ele? Porque a nação é do Senhor. Pastor, mas o povo é assim, o povo é assado. A gente dá um monte de desculpa porque o povo é cruel. Não quero saber de nada. Eu creio naquilo que Deus falou. Se Deus separou, separou. Deus conhece o coração daquele povo. Quem sou eu para julgá-los? Então Deus separou. Povo de Deus. Viveram na diáspora, irmãos. Cerca de 2.000 anos. 2.000 anos vivendo sem terra. E não se extinguiram. Você entende isso, irmão? Porque a palavra do Senhor, ela é a verdade. Hoje, Israel é uma das 10 grandes potências bélicas do mundo. Israel sobreviveu às guerras. Quantos povos hoje, quantos líderes tentaram destruir a Israel? Quantos lembram desse endemoniado chamado Ahmadinejad? Você lembra desse inferno desse homem? Eu vou destruir, vou apagar Israel da terra. Você tem ouvido falar nele? Eu nem sei se mataram, onde é que ele está, não me interessa. Eu sei que Israel está lá. Você entende? Está lá, pastor. Israel está aí. Por quê? Porque essa nação, o Senhor a separou e a Bíblia, ela é a verdade. A segunda verdade que eu quero trazer para você: todas as profecias da primeira vinda de Jesus se cumpriram. Todas as profecias, e homens que viveram cerca de 700 anos antes do Senhor. O que diz a palavra em Isaías 7,14, diz a palavra de Deus assim para nós, leia comigo: portanto o Senhor mesmo vos dará o quê? Um sinal. Eu quero saber se você crê nesse sinal aí. Esse o quê? Que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele chamará o quê? Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Se cumpriu ou não se cumpriu? Isaías 53, verso 1 ao verso 6, diz a palavra do Senhor: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Bota uma vírgula aí, querido. Sabe aquele Jesus pregado na cruz?
Aquele Jesus com o bracinho aberto, com a perninha de lado, com o cabelinho, sabe? O que te lembra isso? Olha para cá a cena, o que te lembra isso, ó? Hã? Não vou falar não, que eu não vou dar direito à réplica. Lembra o que, pastor? Olha o jeitinho dele, lá com a mãozinha lá, cabelinho penteado, boquinha pintada, louro. Entende, querido? Nosso Jesus é macho. Para suportar aquela cruz tem que ser macho. Não é para qualquer um não, irmãos. Não é para um pezinho de lado. Você entende? Deixa para lá. Daqui a pouco vão querer cair em cima de mim aí. Miqueias capítulo 5, verso 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. Isso há 700 a 500 anos antes de Cristo. Miqueias capítulo 5. Bota aí, irmão, em nome de Jesus. Dormiram. Vê se tem alguém acordado aí. Tom. E tu, Belém Efrata. Leia aí. Pequena demais para o quê? Para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel. Que mais? E cujas origens são desde os tempos antigos. Desde os dias da eternidade foi declarado por Miqueias. Miqueias, ele diz o lugar de que Jesus iria nascer. Todas as profecias da vinda do Senhor Jesus, ela se cumpriu. A Bíblia, ela é a verdade. Ela é a verdade. Se o Senhor diz que vai voltar, porque Ele vai voltar. Se Ele fala no arrebatamento da igreja, porque isso acontecerá. Zacarias capítulo 9, verso 9. Leia comigo aí, por favor. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Que mais? Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em quê? Em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. De que ele está falando, irmãos? Sabe quantos anos isso? 530 anos antes de Cristo. E não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha internet, não tinha pesquisa de Google, não tinha nada. Sabe? Era ligação direta com Deus. Ligado com Deus, ligado no trono da glória. E Deus o revela. Todas as profecias da primeira vinda de Jesus se cumpriram. A Bíblia é a verdade. Aí há pessoas que dizem assim, não, pastor, eu sou voltado para a ciência. Hoje pela manhã o pastor Manuel quase que me dá uma rasteira falando, eu vou falar aqui, pastor. Quase que ele prega a minha mensagem. Mas existem verdades também científicas na Bíblia. Você sabia disso? Verdades científicas na palavra do Senhor. E o instrumento da verdade científica, ela é o experimento. Portanto, a evolução é apenas uma teoria. Você já viu algum macaco virar gente? Alguém já viu? Eu nunca vi. É o experimento. Precisa acontecer para ser real. Verdades científicas da Bíblia são verdades eternas, irmãos. A primeira verdade científica da Bíblia, que eu quero deixar relatado para você, para o teu coração, para você que está me ouvindo aí pela internet, que duvida que a palavra do Senhor, ela é a verdade. A luz é mais antiga que o sol. Essa descoberta foi feita há cerca mais ou menos de 30 a 50 anos atrás. A luz é mais antiga que o sol. Irmãos, isso para nós, igreja do Senhor, isso não é novidade. Por que não é novidade? Porque a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 1, no verso 3, o que é que diz aí? Disse Deus, haja o quê? Haja o quê? E houve luz. Ele não está falando aqui que haja sol para depois haver luz. Haja luz e houve luz. Aí no verso 14 ao verso 18, vai dizer para nós assim, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus. Houve luzeiros, e o que mais? Para fazer a separação entre o dia e a noite. Aí sim, o que Deus criou, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. O que mais? Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, como é que é o nome dele?
obrigado, irmão, você é inteligente, para governar o dia, e o menor para governar a noite. Pronto, Deus criou, não é isso? E fez também o quê? As estrelas, Deus criando, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. Portanto, irmãos, as verdades científicas da Bíblia, elas são verdades eternas. A luz é mais antiga do que o sol. O homem gasta milhões e milhões de dólares para descobrir isso. Irmão, era só comprar uma Bíblia. Pastor, vai na sociedade bíblica, tem Bíblia que custa R$10, irmão. O cara comprou a Bíblia, leu aqui e disse, descobri um grande feito. Pronto. Não vai gastar milhões para descobrir o que nós já sabemos. Você sabe disso ou não sabe, igreja do Senhor? Segundo, cada ser segundo a sua espécie. Aí que eu quase peguei você de manhã. Sabe quem falou isso, irmãos? Mendel. Ele descobre em 1856 o código genético, mais milhões e milhões de dólares para descobrir isso. Você entende? Aí ele descobre, o código genético, eu sou o cara, características de uma espécie é transferível para a mesma espécie. Mendel. Sabe o que ele quer dizer com isso? Se um gato cruza com um cachorro, pode até nascer um gato-chorro, porém o gato-chorro é improdutivo. Pronto. Aí eu vou para a Bíblia. Porque a Bíblia tem verdades científicas que são reais. Capítulo 1, verso 25. Põe aí, irmão. E fez Deus o quê? Não, leia, isso é interessante. Os animais selváticos, segundo a sua... Olha Mendel aí, ó. Segundo a sua espécie. O que mais? E os animais domésticos conforme a sua espécie. E todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era o código genético. Isso era bom. Cada ser segundo a sua espécie. Terceiro, irmãos, o genoma humano. Chegaram à conclusão de que todos os homens descendem de um só homem. Chegaram a essa conclusão. Você entende? Olha, nós chegamos à conclusão, todos os homens descendem de um só homem. É mesmo, irmão? Capítulo 26 de Gênesis, olha, era só comprar uma Bíblia. Irmão, a gente tem que mandar a Bíblia para esse cientista. Vai lá, vê aí. Também disse Deus, façamos o quê? O homem. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que mais tem a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. De um homem vieram todos os homens. Querido, era só vir para a Bíblia. Irmãos, a coisa é tão simples, a gente complica, né? Em quarto lugar, o homem é da terra. Pastor, está acabando. O homem é da terra, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 48. Põe aí, irmão. Como foi o primeiro homem? O quê? Da terra. O terreno. Tais são também os... Não, lê aqui, irmão, isso é sério. São os demais homens, o quê? Terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais, o homem da terra. E em quinto lugar, Paulo, sem nenhum equipamento de astronomia, nenhum equipamento de última geração, ele descobre algo tremendo, irmãos. Ele dá um show de astronomia. 1 Coríntios 15, 40, 41. Leia comigo aí, irmão. Olha que tremendo. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. O que mais? E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres.
Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas. Porque até entre estrelas e estrelas há diferenças de esplendor. Não tinha telescópio. Sabe quem revelou isso a Paulo? É o mesmo Deus que está revelando a você nessa noite. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nós precisamos crer nessa palavra. A sua palavra, ela é a verdade. E para finalizar, irmãos, a sua vida, você que está aqui nessa noite, é uma verdade absoluta. A sua vida é inquestionável. 2 Coríntios 5,17, eu finalizo aqui. O que diz a palavra? Não, eu gostaria que todos lessem juntos aqui. Vamos ler todos juntos, irmãos. E assim é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fizeram novas. Olha para essa pessoa que está ao seu lado aí. O que é ela? É uma verdade absoluta que tem do seu lado, é a Bíblia se cumprindo. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se passou, irmãos. Você está diante de um milagre, porque a Bíblia revelou que a pessoa que está em Cristo, ela é nova criatura. Sabe, nós estamos numa noite de batismo. É exatamente isso que vai acontecer, o cumprimento dessa palavra. Você que está aqui nessa noite, você vai vivenciar um milagre. Porque, querido, presta atenção nisso, eu vou usar o nome da Pamela com todo respeito. A Pamela abriu o coração, deixar a palavra cair, a palavra fluir, e ela se render a Cristo, e depois passar pelas águas batismais, é um milagre. É um milagre. Eu imagino quantas ofertas ela já teve, assim como você que está aqui. Quantas ofertas para o mundo você já teve. E a palavra cai no coração, e ela começa a dar frutos, e a tua vida vai sendo transformada, e a palavra de Deus vai se cumprindo. Você que está aqui nessa noite, querido, presta bem atenção, a Bíblia, ela é a verdade. Ou você se rende ao Senhor de uma vez por todas, e para de duvidar, para de brincar com Deus, porque tudo que está revelado aqui é a verdade. E eu quero encerrar com uma palavra que não está aí. Se os músicos quiserem vir, já pode vir, irmão. Pode vir para cá. Porque eu quero encerrar a palavra do Senhor, que está lá em Apocalipse. Aleluia. Aleluia. O nosso Deus é bom. 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 Capítulo 21 de Apocalipse, a partir do verso 1. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e elas são verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, é só para quem vencer, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Mas tem um que estará fora, há um povo que estará fora, e que você não esteja incluído neste povo. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu não quero isso para você. Vamos colocar de pé, irmãos. Não queira isso para a sua vida.
queira seguir com o Senhor. Deus prometeu. Ele prometeu a nós o seu Filho amado. Ele prometeu a nós o seu Filho. Ele nos deu Jesus. Ele prometeu que vai voltar. E Ele vai voltar. O Senhor está prometendo. Ele está dizendo para mim e para você: prepara-te, igreja. Prepara-te. Porque as portas estão fechando. Você que está aqui nessa noite, que ouviu essa palavra, preste atenção nisso. Só tem uma saída. Nós não temos 2 portas, 3 portas de saída. Só há uma. É Jesus. Se você entrar por ela, você herdará a vida e vida em abundância. Então você que ouviu essa palavra e quer se render a Cristo, você que nunca fez esse voto e que é simpatizante da igreja: não, pastor, eu tenho vindo aqui há alguns tempos, mas ainda não tomei uma decisão. Eu quero te convidar nessa noite a tomar uma decisão com Cristo. Se você que está aqui entendeu essa palavra e quer se render a Ele, faça apenas um gesto com a sua mão. Levante a sua mão apenas. Eu quero orar por você. Se você que está aqui nessa noite, amém, querido, glória a Deus, aleluia, aleluia. Há um casal. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus. Igreja, você pode aplaudir o Senhor por isso? Isso é um momento especial, irmão. Aleluia. Vocês podem vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Vem cá, querido. Alex, vem cá, meu filho. Quero orar por você. Quero orar por você. Vem cá, vem. Você não levantou a mão? Vocês levantaram a mão? Querem se render a Cristo? Não? Amém? Alguém, querido? Alguém que pensa que é, mas não é? Pastor, eu sempre pensei que eu era crente. Eu sempre pensei de estar fazendo a coisa certa. Você quer se voltar para Jesus? Sai do seu lugar. Enquanto nós estamos louvando, nós vamos adorar o Senhor. Há um tempo ainda para você pensar. Foram 7 dias de misericórdia. Ainda temos alguns minutos da misericórdia. Então vamos louvar o Senhor. Louve a Ele. Declara nessa noite que Ele está voltando. Ao beijo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Nosso então eu senti, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Doce alegria, posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está. Jesus virá. Outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser o mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto.
Jesus virá. Outra vez aqui Jesus virá. Mais outra vez aqui. Todos juntos em um só louvor cantemos. A igreja do Senhor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá. Declara, irmão. Oh, Ele virá. Mais outra vez. Todos juntos em um só louvor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Querido, você fica feliz em vir na casa do Senhor? Ah, eu fico feliz também. Vir na casa do Senhor é bom, né? Onde é que está? Fico feliz em vir em tua casa. 245, irmão. Coloca aí, por favor. Pastor, já está aí? Está aí, pastor? Ele está aqui. Amém. Deus abençoe. Irmãos, curve sua cabeça, deixa eu orar 2 minutos por você. Pai, nós exaltamos teu nome nesse lugar. Declaramos que o Senhor é Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra ministrada em nós. E que nenhum nesse lugar se perca. Nenhum, Senhor. Que nós possamos ser contados entre os fiéis. Entre os fiéis, Senhor, aqueles que não negam o teu nome. Muito obrigado pelo teu povo. Sê conosco. E nos abençoe cada dia com a tua palavra. Assim oramos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Estamos aqui para cumprir esse mandamento do Senhor, um momento lindo, né? Muita felicidade sempre que há um batismo. E como todas as vezes, nós damos a oportunidade ao batizando de com sua boca fazer essa confissão de fé. Como nós ouvimos aqui na mensagem, nós precisamos confessar ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. E aqui, nesse momento, a Pamela junto comigo, confesso que quando entrei na água, eu gelei, porque ela está gelada mesmo. E ela já estava gelada lá embaixo, mas vou dar a oportunidade à Pamela para que ela, com a sua boca, faça essa confissão de fé. Graça e paz a todos os irmãos. Eu confesso que eu estou um pouco nervosa, mas eu agradeço ao Senhor por me dar uma oportunidade de muitas que Ele me deu e eu deixei passar em branco, deixei passar batido. Só que hoje eu reconheço Ele como meu único Salvador e que eu sei que Ele tem muitos planos, muitas coisas para fazer em minha vida. Amém. Diante dessa boa confissão, nós vamos orar para o batismo. Pai, diante da confissão de fé da tua filha, meu Deus, nós rogamos a ti, meu Deus, que a Pamela, a partir de agora, diante desse ato, diante de toda a igreja, assumindo um compromisso público contigo, que ela persiga os teus caminhos, meu Deus, que ela jamais se desvie dele, que ela permaneça com seus ouvidos abertos para a sua voz, dando direção, meu Deus, para a sua vida. Abençoa a vida da Pamela, Senhor, esse caminho contigo. E assim nós, como igreja, abençoamos, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos.